Olá a todos, estamos mais uma vez aqui no Lex Talk e hoje eu tenho o prazer de estar com o Dr. Franco Takakura. Franco, além de ser um cara que eu admiro bastante, é um amigo meu pessoal, conheço ele a longa data, conheço a família dele, tem uma história incrível, uma trajetória incrível. Nós aqui conversando, escolhemos um tema que eu acho que é extremamente relevante para qualquer profissional e eu sei que é um tema que o Franco ele entende muito, ele é sempre um grande estudioso dessa área, que é a inteligência emocional para profissionais do direito, né? Então a gente sabe que hoje a inteligência profissional ela é extremamente importante, mas especificamente o profissional de direito talvez devem ter algumas qualidades, alguns soft skills que são inerentes ao profissional de direito. Então nós resolvemos eleger esse tema aqui para a gente poder trazer um pouco da experiência do Franco, do que ele pode compartilhar para a gente, para você que é profissional do direito e precisa, para poder ter sucesso na sua vida pessoal, profissional, desenvolver um pouquinho essa inteligência emocional. Franco, para a gente começar, define para a gente o que a gente poderia ter como conceito de inteligência emocional. O que seria um profissional, uma pessoa que ela sabe lidar com essa inteligência emocional? O que é inteligência emocional? Cara, muito bacana, Lucila, essa pergunta. Por quê? Nós achamos que entendemos muito sobre isso, né? Até por causa do Daniel Goleman, né? A gente estuda, está muito em evidência, que é o pai da inteligência emocional. E o que acontece que me surpreende? É que as pessoas falam assim, não, inteligência emocional é eu me controlar emocionalmente, né? Na hora que der vontade de chorar, eu não chorar. Na hora que ter vontade de dar risada, eu não dar risada. Em virtude de uma busca de um resultado. E daí eu tinha esse conceito também, né? E numa mentoria que eu fiz com uma neurocientista que se aprofundou nessa área, ela fez essa pergunta. E eu, né, com a minha eloquência, trouxe todo o fundamento, coloquei, até citei outros autores, conforme diz. Ela falou, não, a inteligência emocional é você controlar as suas emoções e a emoção do outro, para que vocês tenham um resultado único, num consenso em comum, numa busca em comum que vocês têm. Nunca pensei em controlar a sua desinteligência ou a sua burrice emocional do outra pessoa que você está falando. Então eu falei, caramba, é muito mais profundo do que eu pensei, do meu autocontrole. Eu me controlar, poder identificar em você o que você se descontrolou e eu trazer o controle para a gente chegar dentro do melhor resultado. Tá? Então, esse é o conceito que eu vejo que na prática, de fato, é o que seria muito funcional para as pessoas. No dia a dia. Então, na verdade, a inteligência emocional, ela ultrapassa os limites da minha pessoa. Ultrapassa. Ela vai ter um reflexo, ela vai ter uma importância no outro também. Sim, sim. Então, eu poderia dizer, então, que mais do que a gente saber lidar com as nossas próprias emoções, é eu saber lidar com as emoções do terceiro, do próximo. Do terceiro e trazer algo para que cheguemos num resultado em comum. Por exemplo, agora, olha algo que startou em mim. Eu falei, caramba, tem que trabalhar a inteligência emocional. Eu estou num ambiente totalmente jurídico, com palavras eloquentes, formais. E quando eu comecei a lecionar, eu também leciono na graduação, na pós-graduação, e lecionei também num programa de mestrado, da Metodista. E eu passei com um mentor que falou assim, você tem que desconstruir para construir novamente uma comunicação eficiente e eficaz. Eu estou falando com vocês e eu desconstruir o meu juridiquês ou a minha formalidade e às vezes sai um caramba, pô, não sei o quê. Por quê? Porque eu busquei uma comunicação. Então, eu falando isso para vocês, de repente, um bloqueio que deve ter tido o cara do direito, vem falar que para nós, tudo informal, às vezes fala, põe o português errado, pode gerar nas emoções um desconforto. Então, eu percebendo isso, trazendo agora para a emoção de quem vai ouvir, falar, não, agora eu entendi. Ele foi desconstruído para falar com um público, para uma geração que não gosta da formalidade, para atingir o conhecimento nelas, ele tem que se desconstruir e construir algo mais informal e até algo errado na comunicação para se tornar certo no entendimento deles. Boa. Então, olha só, o que eu fiz agora nesse momento? Eu trouxe da inteligência emocional para quem, de repente, criou uma barreira, quebrei essa barreira. Para a gente chegar num determinador comum. Então, você está falando que, por exemplo, já pegando um gancho aqui de um skill, de uma qualidade de uma pessoa que consegue ter uma inteligência emocional equilibrada, adequada, tranquila, adaptabilidade.
A pessoa que ela sabe se adaptar às pessoas com que ela está se comunicando, ao ambiente em que ela está, com quem ela precisa convencer, com quem ela precisa se comunicar, eu poderia falar que é uma das habilidades que estão inerentes aqui a uma inteligência emocional. Se adaptar a qualquer situação ou a pessoas. Perfeito. Ter as simplicidades, né? Porque tem pessoas que são simplórias, tem pessoas que são simples e tem pessoas que são sofisticadas. Então, pessoas sofisticadas vão querer fazer algo diferenciado, um mega show para algo que não é preciso. A pessoa simplória vai fazer algo muito, que nem se diz no interior, nas coxas, né? E vai ficar algo muito relapso. E o simples não. Entrega o seu melhorzinho, falando do jeitinho que você sabe, com a essência, com a alma, na sua verdade. E daí você fala, poxa, como o simples está ligado à inteligência emocional, porque está ligado à essência, e está ligado, se a outra pessoa não entender, você conseguir trazer o que é a essência. Entendi. Muito bom, muito bom. Ô, Franco, e se você pudesse falar, talvez, de algumas dicas, talvez 3, 4 dicas, como que as pessoas podem melhorar a sua inteligência emocional? O que elas têm que melhorar, né? E na prática, o que elas podem fazer, então, para melhorar essa inteligência emocional? Porque, pelo que o pouco que eu estudo de inteligência emocional, e eu vejo algumas coisas que você fala sobre, né, nas redes sociais que eu te sigo, você tem que estar buscando desenvolver a inteligência emocional a todo momento. Né? É uma busca incessante ali de você melhorar a cada dia, a cada momento, dependendo dos seus objetivos pessoais e profissionais. Dá uma dica aí para a galera, para o pessoal, principalmente para o pessoal do direito. Vamos focar aqui para a nossa conversa de direito, sim, que é o nosso público maior. 3 dicas aí do que eles poderiam entender como inteligência emocional e que eles poderiam melhorar. 3 situações aí. Então, eu vou falar até com exemplos, que é muito bacana. A primeira coisa é o quê? É matar o ego diário. Porque muitas vezes eu tenho visto que profissionais do direito, juízes, promotores, até advogados, colocando assim, mas você sabe com quem você está falando? Você sabe que eu posso te processar? Você pode que eu posso isso? E o que me causou até foi uma das coisas que me fez eu não percorrer dentro do caminho do direito. Eu estava com um advogado, quando eu estava estagiando, e nós fomos fazer uma intervenção e fomos ter uma conversa com o juiz. E era aquele horário que ele tinha para atender, diante da pauta que ele tinha. O senhor despachar um caso com o juiz. Despachar. Isso. Ainda bem que você me trouxe a palavra técnica despachar, aí. Isso. E o juiz falou assim, não vou atender, só depois do almoço. E o advogado falou para ele, não, você está brincando comigo, né? Ele falou, não vou despachar agora, só depois do almoço, e eu não vim aqui para ficar brincando com advogado nenhum. Ele bateu na mesa, chamou o presidente da OAB. Eu falei, gente, era só... Ali, se tivesse inteligência emocional... Olha aí, um exemplo claro não de teria... falta... Isso é um exemplo claro de falta de inteligência emocional. O advogado poderia ter contornado todo o ego do juiz, mas o advogado não queria se rebaixar, porque eu tenho o meu direito à prerrogativa. Então, o que eu quero? É o resultado, e eu posso trabalhar a inteligência disso, ou, de repente, é o meu ego. Não, é ego para ego, vamos enfrentar, vamos ver quem que vai fazer cumprir isso no direito. Então, de repente, uma colocação, excelência, nós somos de fora, viajamos tantos quilômetros. Será que haveria... Poxa, de repente poderia sair diferente. Poderia ter abordado de uma forma talvez menos agressiva, mais receptiva, uma comunicação não violenta. Já com um sorriso, com... né? Eu concordo. Eu acho que aí eu vou fazer das palavras do Franco a minha. A área do direito, ela precisa quebrar essa barreira da formalidade. E aí nós não estamos falando que a gente não tem que ter a norma culta, o português correto, não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes ser amistoso e também se colocar no lugar do outro, né? Afinal de contas, o juiz estava no horário de almoço dele. Ele também é um ser humano e precisa, né, nesse caso específico do exemplo que você trouxe, ele precisava ali também almoçar, você não sabe como foi a rotina dele de trabalho. Você fala, então, excelência, eu posso voltar daqui meia hora? Quando que finaliza o almoço do senhor? Enfim, e aí, realmente, eu concordo com você. As pessoas, do direito, às vezes, elas têm essa problemática do ego ser muito inflado. Sim. E não querer e achar que tem que entrar numa disputa eterna.
E direito está cada vez mais perdendo essa questão da disputa, né? Tanto é que a gente vê aí as resoluções alternativas de conflito, dialogar mais, tentar fazer o acordo. E eu acho que, eu espero mesmo que essa nova geração de profissionais de direito, eles tenham essa visão que você trouxe aí de lidar uma forma diferenciada do ego. Sim, né, do profissional do direito. E nós percebemos que quem tem feito isso tem se destacado. Tem um juiz, eu não sei o nome dele, que está famoso na internet. Porque nas audiências dele, ele brinca, ele acolhe as pessoas. No TikTok, ele já sai... Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu vi uma audiência dele que ele estava vendo uma análise para aposentar uma senhora bem simples. Ele faz perguntas da rotina. Isso, como você capinava lá, saiu da roça. Isso, já vi. Ele termina sendo amoroso e tal. Uma e abordagem, eu falei, poxa. Até que o próprio advogado ele falou, doutor, e você não tinha visto isso? Como que foi? E eu achei assim muito diferenciado que a gente vê no dia a dia. Né? Eu acho que você, profissional do direito, trazendo um pouco dessa dica importante do tema hoje de inteligência emocional, que o Franco está brilhantemente aí falando para a gente, você tem que se posicionar que as partes envolvidas num processo, seja qualquer processo, inicial, uma negociação ou um processo judicial mesmo, ninguém é inimigo de ninguém, né, Franco? Sim. Ali as pessoas elas estão trabalhando, o juiz está trabalhando, o promotor está trabalhando, a parte adversa está trabalhando, você está trabalhando. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro e deixar esse ego mesmo de lado, né? Você provavelmente estudou o caso, tem conhecimento técnico, porque você está inscrito ali na OAB, então você tem conhecimento técnico para cuidar daquele caso. Não precisa ir com esse grau de agressividade, de falta, e às vezes beira até a falta da educação. Sim. E aí eu concordo com o Franco realmente. Isso aí está muito relacionado com relação ao ego mesmo. Controlar o ego com essa inteligência emocional. Então, primeira dica seria controle o ego. Mais uma, Franco. A segunda, entenda o propósito porque você está lá. Exatamente. Quando você entende o propósito, você vai entender que você está fazendo uma defesa de direito, você está fazendo uma colocação sobre uma vida que está ali, que você está defendendo, ou uma situação, um caso. E para que eu estou fazendo aquilo? Porque eu tenho uma vocação de defesa para cumprir a lei sem o quê? Sem entrar em ilegalidades. Então, quando você entende o propósito, você não vai a qualquer custo, né? Como dizia dentro do que a gente estudou lá no primeiro ano de Direito, o Maquiavel Príncipe, não importa os meios para atingir os fins. Não, importa sim. Então, nós não temos que entender o propósito, senão eu vou querer só o fim, só o resultado. Não, então entenda o propósito que você está ali. Quando você entende o propósito, você começa a pensar, não, eu não preciso fazer isso, porque o propósito que eu tenho é muito maior. Então, você começa a visualizar diferente. Eu poderia afirmar, dentro dessa dica que você deu, de entender o propósito, que hoje em dia a jornada ela é tão importante quanto o resultado que eu quero alcançar, a forma como você conduz, né? Qualquer processo, eu não estou falando só de processo judicial, mas um processo em si, seja um processo você como líder numa empresa ou num escritório, ou você com um cliente ou com uma parte diversa, ou até mesmo numa audiência, numa sustentação oral, tão importante quanto, dentro desse aspecto que você está falando aqui do propósito, tão importante quanto o resultado, também é importante o caminho que a gente resolve percorrer para chegar a esse resultado? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Boa. Porque se você perceber, né, Lucilo, tem profissionais que têm colocado o quê? Feito do direito um trabalho em massa. Petições todas iguais, só muda o nome ali, porque ele precisa produzir, que ele precisa ganhar. Não há propósito. O único propósito é o capitalismo ali. Então, quando ele entende o propósito, que ele dá por a essência, a alma, ele pôs a crença dele naquela verdade e diante das leis ele vai fazer aquilo acontecer, você fala, calma, opa, não é a ferro e fogo, não é jogando à mercê as coisas para acontecerem. E aí isso, automaticamente, vai também fazer com que o resultado seja um resultado que vai agradar a todos que estão envolvidos naquele processo. Né? A partir do momento que você consegue visualizar o propósito e aplicar esse propósito, né? O porquê que eu estou fazendo isso. Acho que o propósito é isso. O porquê, de que forma que eu vou fazer isso, para que eu vou fazer. Eu acho que você vai alcançar o resultado com muito mais brilhantismo, com muito mais... Boa, muito bom. Muito bom. Ó, pessoal, cuidar do ego e tudo aquilo que você for fazer, observar o propósito de uma forma... lato sensu, uma forma geral, né? O porquê que eu estou fazendo isso, como que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso.
Isso vai te trazer uma... Porque o que eu vejo também, Franco, é que uma coisa que você falou aqui que é bem interessante, as pessoas elas estão hoje, por conta dessa loucura que é a nossa vida, né? De agenda, internet, né? Essa rapidez com que as coisas acontecem, as pessoas elas não estão muito mais interessadas no processo, elas estão interessadas só no resultado e elas querem o quê? Só produzir. E às vezes, profissionalmente, é tão mais legal o processo do que o resultado. Você estudar um caso, você dar atenção para aquele cliente, se colocar no lugar dele, que às vezes pode ser um direito que para você fala é uma bobagem, mas para outra pessoa que te contratou ali, não é. Às vezes é uma coisa que ele precisa muito para a vida dele, aquilo é muito importante. Sim. Então, acho que isso aí é uma coisa legal mesmo, essa questão do propósito. Eu concordo também com você, Franco. Eu acho que hoje as pessoas, a gente precisa ver, olhar com propósito para tudo na nossa vida. Perfeito. Isso aí.